Pronto. Então, pessoal, nessa aula, como eu já falei para vocês, a gente vai conversar um pouco sobre esse padrão de projeto que se chama Data Access Objects. Isso é um padrão de projeto que independe de Java, tá? Independe de Java, que independe de Spring Boot. Não sei se vocês já tiveram contato com alguma disciplina de design de software, de projeto de software, em que a gente pensa quais são as classes que a gente deve escrever, como é que os objetos dessas classes devem se relacionar, quando é que os objetos dessa classe devem ser criados, quem cria objetos dessa classe. Tudo isso tem a ver com design. Claro que até mesmo a linguagem de programação que a gente vai usar tem a ver com design, né? Todas as decisões que a gente toma, desde o dia em que a gente resolveu fazer uma aplicação até o dia em que a gente publica essa aplicação, tudo isso é design. Mas a gente costuma muito falar de projeto como sendo essa relação entre as classes, quem cria os objetos, em que momento os objetos são criados, em que momento os objetos deixam de existir, o que é que vai ficar persistente em arquivos ou em bancos de dados, o que é que não vai. Tudo isso é design, né? E existem designs que são muito famosos. Pequenos designs são chamados de padrões de projeto. Eles são muito famosos porque eles resolvem problemas que foram muito recorrentes ao longo do desenvolvimento de diferentes aplicações, né? Esse é o caso de um padrão desse, né? O padrão que a gente vai ver hoje, Data Access Object, é um padrão de projeto, né? Mesmo para quem pagou só poucas disciplinas de Java, de programação, aliás, mas que já pagou disciplina de programação OO, certamente já viu alguns padrões de projeto que a gente chama de GRASP. Se vocês não viram, depois vocês me falem que eu posso passar um material para vocês, que são os padrões de projeto mais importantes quando a gente desenvolve software, são os primeiros que a gente aprende, né, que é baixo acoplamento, alta coesão, padrão expert, de manter a informação com quem tem o dado. Inclusive, controller é um padrão de projeto GRASP também, e creator, de quem cria os objetos dentro de um software. Esses são os padrões de projeto dos mais importantes, porque eles ajudam a gente a estabelecer responsabilidades, né? Que classes têm responsabilidade de fazer o quê? Mas aí esses são bem básicos, todo mundo deve saber nesse momento, porque sem eles a gente não consegue tomar nenhuma boa decisão arquitetural quando a gente vai desenvolver uma aplicação. Então, lembrem, GRASP, certo? Se vocês nunca tiveram contato com esses padrões de projeto, vocês me falem que eu preparo um material ou acho material na web para ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre isso, tá? Baixo acoplamento, alta coesão, expert são de longe os três mais importantes. Toda decisão que você toma, se você obedecer esses três padrões, você vai, com certeza, ter um software fácil de manter, que vai viver por muito tempo, sem ter bugs, sem precisar de muito refatoramento. Então, além desses padrões mais básicos de atribuição de responsabilidades, tem muitos outros, né? Vocês devem já ter ouvido falar, padrão Observer, quem já fez interface gráfica usou o tempo todo isso. O Singleton para configurações, Template Method, enfim, tem dezenas de padrões de projeto, e o padrão DAO é um padrão de projeto também. É um padrão de projeto que é aplicado em toda aplicação que precisa acessar dados persistentes. Tá? Dados persistentes são dados que estão ou em arquivos ou em bancos de dados, mas que eles vão persistir depois que a aplicação terminar de rodar, né? No caso, o que a gente está fazendo é um serviço. Então, o serviço, teoricamente, vai rodar o tempo todo e o servidor fica lá ouvindo uma certa porta e respondendo às requisições. Mas é óbvio que esse serviço pode ser interrompido a qualquer momento, pode faltar energia, pode ter um bug no sistema operacional e crashar tudo, enfim, ou a gente pode reiniciar porque a gente fez uma atualização do serviço. Aí a gente quer que os dados que esse serviço acessa, que esse serviço gerencia, que esses dados, depois que o serviço é reiniciado, que eles não sejam apagados, né? Que é o que acontece quando a gente não usa
ou arquivos ou bancos de dados para guardar os dados, tá? Então, esse padrão do projeto DAO, ele vai permitir que a gente tenha todas as camadas agora de software, que junto com o padrão MVC vão compor as camadas do nosso software de back-end, tá? Que é o software que vai expor a API REST para o mundo. E essa API REST é a que dá acesso a esse serviço, né? Acho que essa parte aqui já está mais clara. Então, eu juntei aqui o padrão MVC e o padrão DAO para ficar mais claro o todo do que a gente vai desenvolver. Tudo que a gente for desenvolver em termos de back-end, a chance é muito alta de sempre ter essa mesma arquitetura principal, né? Esse mesmo esqueleto, de ter controladores numa primeira camada, que vão receber as requisições dessa API. Esses controladores conhecem serviços, os serviços, a partir aqui dos serviços, a gente já começa a ter, aqui pensando em MVC, a gente já começa a ter a camada model, né? Aqui essa aqui é a camada C de controlador, aqui, a partir daqui de serviços a gente já tem um modelo, né? Os serviços que vão ter alguma inteligência já para realizar as ações que precisam ser realizadas para responder às requisições que chegaram. Esses serviços, eles vão conhecer entidades do modelo. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, a gente está falando de uma livraria, uma loja de livros online, certo? Então, quais são as entidades desse modelo? Se a gente parar para pensar numa loja, mesmo que fictícia, todo mundo concorda que a gente vai ter livros, a gente vai ter usuários e a gente vai ter cestas de compras. De certeza, essas entidades vão existir numa loja online, de uma livraria online, né? Aí o que a gente vai acrescentar a partir de hoje é uma última camada aqui, que são os DAOs, são os objetos de acesso a dados. Essas entidades aqui de livro, de usuário, são classes normais, que a gente vai ter que representam um livro da forma como a gente quer representar nessa aplicação, seguindo as regras de negócio que a gente quer seguir, o usuário e a cesta de compras. Mas a gente vai ter uma nova camada agora, que é responsável por acessar dados persistentes, seja em arquivos comuns, seja em arquivos XML, JSON, bancos de dados relacionais, bancos de dados orientados a objeto, bancos de dados NoSQL, que são os que não têm estrutura, né, como os relacionais que a gente está vendo. Independente de que tipo de meio de armazenamento a gente está usando aqui, que tecnologia de armazenamento a gente está usando, o que a gente vai fazer é adicionar uma nova camada de software. E essa camada de software é que é responsável por conversar com esses meios de armazenamento. Então, a partir do momento em que a gente tem uma livraria, como esse exemplo aqui, a gente tem um livro que representa todas as informações que a gente precisa manter sobre livros nessa livraria. Então, possivelmente a gente vai ter o título, vai ter autor, tudo que a gente quer manter de informação sobre os livros que vão ser vendidos, tem que ter nessa entidade aqui do modelo de livro. E a única responsabilidade dessa entidade de livro, seguindo o modelo de o padrão de projeto de alta coesão, a única responsabilidade que essa classe livro tem é de indicar, de representar um livro. Ela não deve ter uma responsabilidade de gravar um livro no arquivo, de ler um livro de um arquivo, de nada disso. Então, essa entidade livro aqui, que já é que pensando em Java e O vai ser uma classe, né, vai se refletir numa classe, ela vai ter todos os atributos que indicam todas as informações sobre livros que a gente quer armazenar lá no banco de dados. Mas é uma classe comum. Ela não sabe, ela não tem conhecimento sobre qual é o tipo de banco de dados que a gente vai usar, ou se vai ser arquivo, enfim, não tem conhecimento sobre isso, tá? Quem vai ter conhecimento sobre essa tecnologia e sobre como é que você se comunica com esse meio de armazenamento que você vai usar, vai ser o DAO, vai ser o Data Access Object. E aí a gente mantém a alta coesão desses componentes, porque cada um só tem
um motivo para existir. O motivo da classe livro existir é que ele precisa representar um livro, a entidade livro que um dia vai para o banco de dados. É esse motivo que a classe livro, para que a classe livro existe. Por que é que livros DAO, que é o objeto que vai gravar de verdade no BD, existe? A única responsabilidade dele é pegar um objeto livro e gravar no BD, ou ler o BD e recuperar um objeto específico, ou recuperar todos, enfim, depende do que a gente quiser. Mas ela tem a única responsabilidade dela de existir é de se comunicar com esse meio de armazenamento e conseguir os dados que o cliente do DAO precisa. Né? Quem é o cliente do Data Access Object? O cliente do Data Access Object, que é o DAO, vai ser sempre o serviço. Então, quando chega uma requisição, vamos supor, de um front-end, essa requisição vai chegar primeiro no front controller lá do Spring Boot, ou seja de que framework que a gente estiver usando. Esse front controller vai identificar o controlador nosso, já da nossa aplicação, que deve atender aquela requisição, vai passar para esse controlador. Esse controlador vai recuperar dados dessa requisição HTTP, vai passar para um serviço. Esse serviço vai realizar alguma ação, inclusive lendo, falando com a entidade de modelo, ou falando com o DAO, né, que é o de acesso aos dados, e esse DAO que vai recuperar dados para o serviço. Então, vamos supor que a requisição que chegou aqui foi de busca de um livro chamado O Pequeno Príncipe. Aí chegou uma requisição que é a busca de um livro cujo nome é O Pequeno Príncipe. Todos os livros estão armazenados aqui no banco de dados. Então, esse controlador aqui de livros, ele vai passar para o serviço esse pedido, vai passar o nome, O Pequeno Príncipe, vai dizer, olha, me passa todos os dados de um livro, ou me passa o preço, por exemplo, porque eu quero saber o preço do livro O Pequeno Príncipe. Me passa o preço do livro cujo nome, o título, é Pequeno Príncipe. Aí, esse serviço aqui, ele conhece o DAO aqui, que é o objeto de acesso a dados, que sabe ler na tabela de livros. Né? A gente agora, vou falar um pouco mais especificamente de BD, que é o que a gente vai usar e o que a maioria das pessoas usa. Um BD relacional, que um BD relacional é um conjunto de tabelas. Né? Tabelas como vocês conhecem, com linhas e colunas. As colunas são atributos daquela entidade que está sendo armazenada naquela tabela, e linhas são registros daquela entidade. Então, na tabela livro, por exemplo, a gente vai ter título, vai ter preço, vai ter ISBN, vai ter, sei lá, número de páginas, enfim. Um monte de informações relacionadas a livros nas colunas, e cada registro dessa tabela é um registro de um livro específico que está armazenado nessa tabela, certo? Então, vamos supor que eu quero agora saber o preço do livro Pequeno Príncipe, chegou aqui no serviço, o serviço que conhece o DAO, vai pedir DAO, vai passar para o DAO. Me ache o preço do livro Pequeno Príncipe. Ou, de forma mais simplificada, provavelmente esse serviço vai fazer o seguinte: DAO, me passe o livro cujo título é O Pequeno Príncipe. Isso é o que vai acontecer geralmente. Aí o DAO vai acessar os dados, vai recuperar esse registro do Pequeno Príncipe, vai passar para o serviço o livro do Pequeno Príncipe. O serviço sabe lidar com livros, porque é um serviço para gerenciar livros, na verdade. Ele vai ler esse livro e vai retornar para o controlador só o get preço desse livro do Pequeno Príncipe. Tá? Então, o fluxo é sempre esse, vai do controlador para o serviço, do serviço para o DAO acessa os dados que devem ser acessados e vai retornando para o serviço, que retorna para o controlador. Tá? É sempre esse o fluxo que segue. Nunca um controlador deveria, claro que a gente que está desenvolvendo essa aplicação, né? Quem estiver desenvolvendo qualquer aplicação pode fazer exatamente o que quiser. Eu posso perfeitamente dizer que o meu controlador acessa diretamente o DAO, e que eu não tenho serviço, não. Não preciso de serviço, eu vou acessar o DAO diretamente. Posso fazer isso? Posso.
mas eu vou estar inserindo aqui no controlador tudo que o serviço precisava fazer, como, por exemplo, esse get preço que o serviço faz de livro é um acoplamento que a gente está criando entre a classe livro service e a classe livro. Então, seguindo o padrão de baixo acoplamento, a gente deve diminuir ao máximo a quantidade de classes que cada classe conhece. Né? Então, por exemplo, se a gente muda esse preço, ele era, sei lá, integer por alguma razão, e agora ele vai ser um double. Essa classe livros, service, ela vai ter que ser modificada. Né? Toda vez que essa classe livro for modificada, service pode precisar ser modificada também, porque eles têm um acoplamento aqui entre eles. Tá? Além disso, se eu deixo tudo aqui no controlador, aí o controlador vai ter que entender agora que ele vai recuperar um livro do DAO. Esse livro tem um preço que eu recupero com o get preço. Esse preço é um double. Então, é muita informação que ele precisa saber sobre livro. Aí, toda vez que o livro muda, eu vou ter que mudar aqui no controlador. Fora que o código do controlador vai ficando cada vez mais complexo. Tá? Então, essa ideia de você dividir o seu software em camadas, ela ajuda a gente a tomar melhores decisões de projeto e já manter baixo acoplamento e alta coesão entre os objetos da nossa aplicação, tá? Então, eu sugiro que todo mundo siga. Isso é algo a ser seguido, não apenas em Java, mas em qualquer linguagem orientada a objetos que vocês forem desenvolver. Você vai desenvolver um back-end em Python ou vai ser assim. Se você vai desenvolver um back-end em JavaScript ou vai ser assim. Quer dizer, JavaScript tem umas simplificações. Se você vai desenvolver em C Sharp, em C++, sempre o ideal é que você siga essa arquitetura, essa forma de funcionamento, porque ela já garante para você um baixo acoplamento entre as classes e uma alta coesão, certo? A única classe que vai conhecer os detalhes de como se comunicar com as bases de dados, vão ser os DAOs, certo? Então, vamos supor que essa aplicação começou muito pequena e a gente resolveu guardar os dados em arquivos CSV, ou arquivos TXT mesmo. Então, os dados estavam de livros, de usuários, de compras. Cada linha desse arquivo era um registro. Era um registro de um livro, ou um registro de um usuário, ou um registro de uma compra. Aí esse sistema foi aumentando, aumentando, foi começando a ser mais usado, e de repente a gente percebeu que precisava mudar esse meio aqui de armazenamento, seria mais eficiente usar um banco de dados, porque a gente tem muitos livros cadastrados, muitos usuários, e ficou impraticável manter os arquivos TXT. O que é que dessa aplicação a gente vai precisar mudar para mudar essa base de dados de arquivos TXT para um SGBD relacional, para um banco de dados mesmo relacional? Alguém tem alguma dica do que é que precisa mudar nessa aplicação? Alguém está falando no chat? Nenhuma dica? Pode repetir a pergunta? Vou repetir a pergunta. Deixa eu voltar para cá. A pergunta é a seguinte. Cadê? Ver, apresentar. A pergunta é a seguinte. A gente iniciou essa aplicação, que ela era muito pequenininha, uma aplicação de uma livraria que a gente estava mantendo em casa, aí a gente tinha arquivos TXT aqui. A gente mantinha arquivos TXT para armazenar os dados. Só que essa livraria foi crescendo, a gente agora abriu uma loja no shopping dessa livraria, e a gente tem muitos livros agora que a gente vende, muitos usuários. E manter arquivos TXT começou a deixar o sistema lento. Seria mais interessante agora passar para um banco de dados mesmo, relacional, com as tabelas de livro, de usuário, de compras. O que é que a gente precisaria mudar nesse software, com essa arquitetura que eu estou mostrando para vocês, para mudar de arquivos TXT para um banco de dados? A forma de armazenar os dados? Essa é a pergunta. Resposta. Vamos ver. Só os DAOs. Perfeito. Seria apenas a camada DAO.
né? Essa é a grande beleza desse padrão de projeto. Então, eu começo com o banco de dados relacional, joia, vamos começar com relacional, o negócio cresceu demais, eu quero ir para um NoSQL, porque eu acho que vai ficar mais simples. Eu quero mudar para um banco de dados relacional, mas que tem umas características de análise de dados que os outros não têm, ele é diferente. Eu só vou mexer nessa camada DAO. Todas as outras classes daqui, dessas outras camadas de entidades, serviços e controladores, elas vão ficar intocadas, elas não precisam ser modificadas absolutamente. Para que isso aconteça dessa forma, é claro que as classes dessa camada devem seguir interfaces padronizadas, né? Porque se esse livro de Dalton, vamos supor que ele tem 4 métodos. Criar livro, sei lá, adiciona livro, recupera livros, todos os livros, busca um livro específico e deleta livro. Vamos supor que ele só tem esses 4, certo? Se ele faz isso com esses 4 métodos em arquivos TXT, e quando eu vou mudar para BD, eu mudo esses métodos para outros totalmente diferentes, é claro que eu vou precisar mexer na camada de serviço. Para que isso não aconteça, eu tenho esses objetos aqui de acesso aos dados, eles devem seguir uma interface padronizada, de modo que a implementação dessa interface é que vai mudar para ser um acesso a um banco de dados de analytics, ou um banco de dados relacional, ou um banco de dados no SQL, ou um banco de dados, ou um arquivo TXT, certo? Então, desde que essas classes de DAO sigam interfaces bem conhecidas, né, que sigam essas interfaces padronizadas, a gente não precisa modificar nenhum componente aqui das entidades do serviço ou dos controladores, tá? E é muito simples que esses DAOs sigam interfaces padronizadas. Por quê? Tipicamente, um DAO representa um repositório de dados. Tipicamente não, um DAO vai representar um repositório de dados. Né? Um repositório de dados é uma coleção de dados. Quais são as operações que a gente realiza sobre coleções de dados? Vão ser as famosas operações CRUD, né? De criação, onde eu vou adicionar um novo registro de dados, de deleção, que é o D, vamos seguir a ordem, né? De criação, de leitura, eu quero ler os dados que estão lá, de atualização dos dados, de deleção, remoção de dados. Né? Todas as operações giram em torno dessas 4 operações. Então, se a gente começa a fazer uma interface padronizada que permita a gente realizar todas essas operações e algumas variações delas, por exemplo, eu quero ler só baseado em uma certa chave, por exemplo, como a gente lê o livro, baseado no título Pequeno Príncipe, ou eu quero ler baseado em todos que têm o preço que seja abaixo de R$ 20, ou eu posso querer ler todos os livros que estão cadastrados, enfim, são todos flavors, né, são sabores diferentes de métodos de leitura de dados, né, de busca de dados. Então, se a gente começa a identificar uma interface que seja padronizada, que seja genérica, mas que seja completa o suficiente, que possa representar, que possa ser usada em diferentes coleções de dados, né, ao seguir essa interface padronizada, para os objetos de acessar os dados, quando esse tipo de dado muda, a implementação dessa interface muda, porque essa implementação é a que vai, de fato, conversar com esse meio de armazenamento, seja qual for a API que esse meio de armazenamento aqui expõe, e é essa interface aqui, e é esse objeto aqui de DAO que vai conversar com o livro service. Se ele segue essa interface, eu mudo para outra implementação, mas da mesma interface, livro service não muda, mas não precisa mudar, tá? Isso ficou claro, pessoal? Se tiverem dúvidas, me interrompam, tá? Aí, eu não estou vendo aqui o chat, mas Marcos me fala, tá bom? Então, eu quis ficar um tempo aqui nessa tela, sem falar de Spring Boot, sem falar de Java, porque eu quero que isso fique muito claro para vocês que esse é o design,
mais apropriado, pelo menos agora, nesse momento, para qualquer back-end que vocês forem desenvolver em orientação a objetos, independente de qual seja o framework que vocês usem, independente de qual seja a linguagem que vocês estejam usando. Claro que tem que ser OO, né? Que a gente está falando aqui em objetos, em classe e objetos, e isso não tem em outros tipos de paradigmas de linguagem, tá? Então, continuando falando um pouquinho, por que é que esse padrão DAO, ele é tão importante e ele é usado no mundo inteiro para acessar dados, né? Primeiro, uma coisa que tem que ficar em mente, que eu já tentei deixar claro, mas só para reforçar, a API que esses dados aqui, seja, eu coloquei assim nesse formato, mas imagino que isso pode ser qualquer coisa que deixe seus dados persistirem, tá? Pode ser CSV, TXT, XML, qualquer tipo de banco de dados proprietários daqueles caríssimos, ou os bancos de dados que são gratuitos, bancos de dados que têm coisas extra, porque eles são objetos relacionais, ou porque eles têm coisas de análise de dados. Tem um monte de diferentes bancos de dados que existem aí no mundo. Para conversar com esses dados, com esses meios de armazenamento, a API que eles expõem vai ser uma API diferente, né? Se eu for simplesmente escrever ou ler um arquivo TXT, eu vou falar com a API do SEO para escrever e ler arquivos. Se eu for escrever numa tabela de um banco de dados relacional, eu provavelmente vou ter que falar a API de um banco de dados relacional usando uma linguagem SQL para acessar os dados nesse banco de dados. Então, cada tipo de escolha que a gente faz para o tipo de dado, o tipo de armazenamento que a gente vai usar, né, vai passar para a gente uma API diferente. Né? E não existem APIs unificadas, padronizadas. Tipo, uma API padrão que qualquer banco de dados ou arquivos vai seguir a mesma API quando a gente quer escrever um novo arquivo, um novo registro, ou ler um registro, a gente vai usar essa API mágica, e é uma API única para qualquer tipo de sistema de armazenamento. Não existe. Né? As APIs dos sistemas de armazenamento, elas não são uniformes, muitas nem são de livre acesso, algumas são proprietárias. Então, a decisão de onde a gente vai armazenar, ela vai indicar qual é o tipo de API que vai estar aqui, ó, sendo exposta para a gente conseguir armazenar esses dados de forma persistente. Então, por conta disso, já imaginou como seria complicado ou como seria bagunçado o código da gente se a gente resolvesse manter, por exemplo, na entidade livro, a responsabilidade do próprio livro se persistir no banco de dados ou no arquivo, seja lá onde for? Então, primeiro que a gente ia estar quebrando o padrão de alta coesão, porque o livro ia passar a ter duas razões para existir. Uma é que o livro vai precisar representar um livro, e a outra é que ele vai precisar conversar com o meio de armazenamento para recuperar livros e criar livros no meio de armazenamento. Né? Então, o livro ele deixa de ser uma entidade da alta coesão e passa a ser baixa coesão e é mais difícil de manter. Né? Fora que, se a gente fosse mudar esse meio de armazenamento, como essas interfaces aqui não são padronizadas, se a gente vai mudar de TXT para banco de dados, a gente ia ter que mexer aqui nessa entidade livre aqui, na entidade usuário, na entidade cesta de compras, em todas as outras entidades do software, né? A gente está mexendo no modelo da gente, no coração do modelo da gente o tempo todo. O tempo todo não, né? Sempre que precisasse modificar aqui o esquema de dados. Então, como não existe essa interface padrão, colocar mais um nível de indireção aqui, com esses objetos de acesso a dados, é a melhor solução, porque a gente encapsula aqui nessa camada essa dificuldade de ter que lidar com diferentes APIs aqui, dependendo do sistema de armazenamento que a gente escolher. Fica tudo encapsulado nessa camada, e sempre que esse sistema de armazenamento mudar, é só essa camada que vai sofrer alterações, tá?
Então, esse benefício é um benefício suficientemente grande para a gente adicionar mais um nível de complexidade nesse software, né? A gente adiciona mais uma camada, mais uma camada para a gente implementar, para a gente se preocupar com ela, tá? Mas é só por conta disso que a gente consegue isolar esse serviço de armazenamento do resto da aplicação da gente, tá? Então, é por conta dela que a gente vai ter essa facilidade de migrar para diferentes sistemas de armazenamento, de diferentes produtos, diferentes fornecedores, de forma muito simplificada no software da gente, tá? Então, só reforçando, para que isso dê certo, que a gente realmente consiga isolar toda a parte de acesso aos dados, numa camada de acesso aos dados, a gente precisa. Alguém está escrevendo aí alguma pergunta? Não. A gente precisa fazer com que esses objetos de acesso a dados, como eu já falei, sigam uma interface padronizada, né? De forma que eu consiga substituir a implementação desse objeto por outra implementação, sem precisar modificar o resto do meu sistema, tá? Então, isso vai facilitar a manutenção, isso vai garantir alta coesão, baixo acoplamento, que padrão expert tá no ar, enfim, etc. Isso aqui eu já falei. Então, dúvidas até aqui? Não, né? Hã? Ninguém editou. Então, pronto. Vamos lá. Quando a gente vai usar esse padrão, então tem certas coisas que a gente vai precisar ter, né? Na parte das entidades, a gente vai precisar criar uma entidade. E se a gente está falando de OO, certamente vai ser uma classe, né? A gente vai precisar criar uma entidade para representar o tipo de dado que a gente quer persistir, né? O tipo de dado que vai ser armazenado, por exemplo, numa tabela. Né? No exemplo que a gente estava dando, a gente falou muito da entidade livro, da entidade usuário, da entidade cesta de compras. Então, naquela nossa camada de entidades, aqui, a gente precisaria ter uma classe para representar o livro, uma classe para representar o usuário e uma classe para representar a cesta de compras. Acho que isso já ficou bem claro. Só para vocês irem se situando nesse universo de back-end, do pessoal que desenvolve back-end, muita gente chama classes desse tipo e as classes, outras classes que a gente precisa desenvolver só para trocar informação entre cliente e servidor, a gente acaba desenvolvendo um monte de classes que só tem construtor, get, sets, tem que ter um construtor default, tem gets e sets, tem o equals e o hashcode, que também são obrigatórios, e nada mais, né? Sem muita inteligência, sabe? Uma classe que é só um repositório mesmo de dados, sem ter muita inteligência sobre o que deve ser feito. Então, quando essas classes desse tipo existem, e essas classes, elas não dependem de nenhuma outra classe, elas não herdam de outra classe, a não ser se for Java, por exemplo, elas vão herdar de Object, porque todo mundo herda de Object, mas elas não vão ter relação de herança com nenhuma outra classe que seja sua, né, ou que não seja Object. E aí o pessoal chama isso de POJO, é um Plain Old Java Object, é como se fosse o bom e velho Object Java, e simples. São classes muito simples, tá? Em geral. Né? Claro que depende do domínio do problema que a gente está lidando, né? Se eu tiver, por exemplo, uma classe que o tipo de dado que ela vai armazenar é muito simples, vai ter os gets e sets, aqueles atributos, mas se eu tiver que fazer cálculos complexos com esses atributos para retornar alguma coisa, não vai ser tão simples, porque já vai ter um método, mas aí são métodos, não são atributos, né? O que fica armazenado no BD são os atributos. E essas classes que representam essas entidades que vão ser armazenadas no BD, elas têm obrigatoriamente construtor default, gets e sets para os seus atributos, certo? E o povo chama muito de POJO. Tem alguma dúvida aí? Não. Então, depois que a gente cria essa entidade,
a gente vai criar o DAO, que representa o repositório dos dados desse tipo E que a gente acabou de criar. Então, se esse tipo E foi um livro, a gente vai criar um repositório de livros, né, que é o DAO, que vai representar esse repositório, que vai, de fato, acessar o banco de dados de livros para recuperar ou para gravar as informações necessárias para a aplicação. Então, esse DAO, ele deve ter conhecimento detalhado de como conversar, de como acessar a API ou a interface, o sistema de armazenamento que a gente escolheu para essa aplicação, certo? O serviço, a gente já está agora em uma camada mais próxima do controlador. O serviço que manipula os dados do tipo E, ele deve necessariamente conhecer o repositório específico desse dado tipo E, ele deve conhecer o DAO. E deve delegar para o DAO todas as operações que têm a ver com leitura ou escrita de dados persistentes no sistema de armazenamento que a gente escolheu, tá? Aí, essa pergunta que tem aqui eu já fiz, vou passar adiante. Quais são as consequências de usar o padrão DAO? Primeiro, a primeira consequência é a transparência, né? É o isolamento de todos os detalhes de comunicação com o sistema de armazenamento que ficam escondidos no DAO. E o resto do sistema não enxerga essa complexidade de comunicação com esses sistemas, tá? Como isso fica isolado lá no DAO, essa comunicação fica isolada no DAO, e como o DAO segue uma interface padronizada, é muito fácil migrar de um sistema de armazenamento para outro, sem precisar modificar nossas entidades, o nosso serviço, nossos controladores. Como os DAOs que gerenciam toda essa parte de comunicação com o banco de dados, então os serviços ficam muito menos complexos, porque quando o serviço quer acessar o BD, ele na verdade não acessa o BD, ele acessa um objeto que representa esse BD dentro da minha aplicação, que é o DAO. Tá? Então fica muito mais fácil escrever os serviços. Enfim, é isso. Dúvidas, pessoal, aqui? Porque aqui a gente termina essa parte do DAO. Eita, isso agora. Aqui a gente termina essa parte do DAO genérica, né? E aí a gente teria que passar agora, a gente vai passar agora a ver como é que a gente implementa isso usando Java e Spring Boot. Dúvidas? Dormiram, não? Aí pelo menos um oi para ver que estão acordados, que minha voz é muito sonífera. Ah, tem? Ah, tá. Acordar. Ah, tá. Eu vi agora. Não tem, não. Não tinha visto isso aqui, não. Como fizer. A gente vai falar sobre JPA Repository agora. Tudo tranquilo. Beleza, beleza. Despertou, Eric. Joia, vamos lá. Então, agora, a gente vai começar a conversar como é que a gente implementa essa arquitetura, esse padrão arquitetural. Esses dois, na verdade, que a gente está seguindo, né? De MVC e de DAO, usando Java e Spring Boot, certo? No ecossistema Spring Boot, como vocês já devem ter percebido nos vídeos lá daquele cara da AlgaWorks, né? Eu gosto muito dos vídeos dele, por isso que eu passo para vocês. O Spring é um ecossistema gigantesco para fazer coisas assim, bazucas enormes, né? E então eles resolveram quebrar, né, pedaços do framework de forma que a gente não precise usar a bazuca toda, a gente possa usar poucas armas cada vez que a gente for precisando de alguma, né? Então, até a última semana a gente só usava o Spring Web, né, que é o Spring MVC, que é o que permite a gente seguir esse padrão MVC, ter controladores e serviços de forma muito simples, né, através das anotações lá que vocês já fizeram no Lab. E a partir de hoje, a gente começa a usar uma outra funcionalidade do ecossistema Spring, que é o Spring Data JPA, certo? O Spring Data JPA,
ele vai trazer para a gente uma série de simplificações de coisas já prontas que a gente vai usar e que vai permitir que a gente tenha uma produtividade muito grande quando a gente lida com dados persistentes, tá? Quando a gente escreve em Java e quando a gente usa dados persistentes. Na verdade, essa questão de usar uma linguagem OO e de ter um banco de dados relacional, ela traz um questionamento já muito antigo, né? Como é que a gente lida com essa tradução de objetos para linhas de tabelas e de linhas de tabelas para objetos, né? Então, o primeiro framework que existiu, biblioteca que existiu para permitir que isso seja feito de forma muito simples foi o Hibernate, com uma série de padrões que permite que a gente faça essa conversão. Na verdade, é uma técnica de ORM, que é de conversão de de objetos para dados relacionais, né? Então, o Hibernate é o que está por baixo de tudo, porque é quem faz essa transcrição de objetos para registro de tabelas e vice-versa, né? Só que ainda era muito complicado usar o Hibernate, e aí Java resolveu desenvolver uma API que fosse de mais alto nível ainda, que é a JPA, Java Persistent API, que seja de mais alto nível ainda e que permita que um programador que só pensa em OO, que não quer saber de SQL, não quer saber de tabelas, que ele consiga desenvolver sem se chatear com SQL, sem se chatear com tabelas, tá? O trabalho é todo no sentido de tentar deixar o programador OO, que está confortável em programar OO, continuar a programar apenas OO. O objetivo é sempre esse, né? Que ele não precise ficar pensando em tabelas, que ele não precise ficar pensando em como é que eu uso o SQL para fazer uma certa consulta. SQL, para quem nunca pagou BD, SQL é a linguagem usada para acessar um banco de dados relacional, tá? Então, a gente não vai ver detalhes de BD aqui, até porque eu também não. Eu sou uma dessas pessoas que gosta de OO e odeio SQL, então tudo que o JPA puder fazer por mim, eu vou aceitar. E vocês vão ver que a gente, de fato, não precisa nem saber que a SQL existe para desenvolver uma aplicação que acessa um banco de dados, tá? A gente vai ver já já como é esse mistério. Mas por trás do que a gente vai fazer, tem essas tecnologias todas envolvidas, né? Tem essa técnica de ORM, que é dessa transcrição de objeto relacional, que o Hibernate é a implementação mais famosa para Java. A gente tem essa interface nova de Java, JPA, que aumentou ainda mais o nível de uso de bancos de dados com Java, né? E tem o Spring, que desenvolve, que implementa códigos para a gente, sem a gente nem precisar saber que ele está fazendo isso. A gente sabe que ele está fazendo, mas a gente não sabe que código é esse. Mas vai ficar mais claro daqui a pouco. Porque lembrando, né, que um framework de desenvolvimento como Spring, a gente usa ele para aumentar a produtividade da gente. Então, o framework, ele vai ter um monte de código que ele vai injetar na aplicação sem a gente saber, tá? Nesse caso de Spring Data JPA, fica muito claro o que ele está fazendo, tá? Então, falando das dependências, né, a gente vai continuar criando o projeto da gente da mesma forma, entrando lá no start do Spring, criando um projeto lá, mas agora a gente vai adicionar novas dependências, tá? A gente adicionava antes a dependência de Spring Web, para a gente fazer APIs REST com MVC. Agora a gente vai adicionar o Spring Data JPA, que vai permitir que a gente armazene dados em bancos de dados, em armazenamento que usa SQL, né, como interface, que usa JPA, tá vendo? Java Persistent API é JPA, usando o Spring Data e o Hibernate, tá? Então, são tecnologias todas que estão por trás. O Spring Data JPA une isso tudo e ainda faz umas coisinhas para a gente. E a gente também precisa adicionar a dependência do banco de dados que a gente vai usar,
tá? A gente vai usar, por enquanto, esse banco de dados H2, que é um banco de dados que a gente não precisa instalar ele na máquina da gente, ele vai rodar na memória e vai salvar os arquivos das tabelas da gente. Ele vai salvar o banco de dados normalmente da gente em disco, mas a gente não precisa instalar, então é muito mais fácil da gente usar quando a gente está desenvolvendo, certo? Então, a partir de agora, oi. Tem uma dúvida. Deixa eu ver aqui. Carlos Eduardo está com uma dúvida, né, sobre eficiência. Eu vou te responder o que eu acho. Eu nunca li sobre essa parte de eficiência, certo? Eu vou te responder com base no meu achismo. Eu acredito que essa parte de eficiência, se você for para uma aplicação talvez muito complexa, que tenha uma quantidade de dados muito grande, pode ser que você tenha uma baixa eficiência nessa parte de acesso a dados, se você tiver tomar mais decisões sobre como é o seu esquema de dados lá no seu BD. Né? Eu acho que a eficiência do banco de dados, ela vai ter muito mais a ver com a forma como você projeta suas tabelas e quais são, quem é que se comunica com quem daquelas tabelas, que chaves estrangeiras tem em uma tabela e outra, do que no que o JPA implementa para a gente. Não sei se ficou muito claro, assim, mas esse é meu achismo, eu nunca falei sobre isso não, tá? Se você, por exemplo, quer acessar, quer fazer consultas com base numa certa chave, aí essa chave é uma chave estrangeira na sua tabela, de outra tabela, sei lá, você quer fazer consulta de usuários por, sei lá, quero fazer consulta de usuários por comentários que eles escreveram lá dos livros. Aí, esses comentários provavelmente vão estar em outra tabela de comentários de livros. E aí, se lá na tabela de comentários, se eu colocar uma chave estrangeira do ID do usuário lá, vai ser muito mais fácil fazer essa pesquisa do que se essa chave não estiver lá, porque eu vou lá na tabela de comentários e pesquiso o ID do usuário. Mas como eu estou desenvolvendo, eu posso ter o meu projeto, pode ser, eu não vou colocar o ID do usuário lá, eu vou colocar no usuário o ID dos comentários, sei lá. De alguma forma eu vou ter que associar isso, né? Então, a forma como a gente projeta as tabelas, eu acho que é mais importante para a eficiência de acesso aos dados do que essas implementações que o JPA faz. Marcos lida mais com SQL do que eu, se ele quiser acrescentar alguma coisa, quer? Você acha que Mas só, enquanto a Raquel volta, só complementando. Essa questão da eficiência, Carlos Eduardo, eu acho que é o que a Raquel disse. Eu acho que importa mais a forma que você faz o projeto, de como as tabelas se comunicam. E se você precisar fazer algum tuning do banco de dados, criando um índice, essas coisas, você pode fazer de forma complementar o JPA, né? Acho que o JPA não vai proibir você de fazer algum tipo de tuning criando índices de banco de dados que tem uma eficiência muito grande. Tá? Então, acho que são coisas em paralelo. JPA facilita o acesso aos dados, mas você pode, de todo jeito, customizar ainda algumas coisas no seu banco de dados por fora, em paralelo. Certo? Fui tirar o microfone e apertei no de desconectar. E agora eu estou preocupada com a gravação. Será que vai dar certo?
Está gravando aqui ainda, né? Vamos ver. Vai, continua gravando. Enfim, vamos lá, continuando. Esses botões deviam ser muito separados. Esse botão de sair devia ser muito isolado desses outros, pelo amor de Deus. Apresentar. Eu acho que Eric está no começo do curso ainda, e realmente tem muitos conceitos aqui que são mais avançados, né? Você só vai entender mais se já tiver pago alguma coisa de orientação a objetos, ter alguma base inicial de banco de dados. Então, Eric, eu acho que tem que ir com paciência aí, tentando ver materiais para tentar pegar uma base aí. Eu já dei o curso de orientação a objetos muitos anos, né, de Java, na universidade onde eu ensinava. Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uns materiais que eu tenho e vou disponibilizar para quem estiver iniciando em Java, que talvez ajude. Por exemplo, tem muita coisa desses padrões que eu falei, de baixa coesão, de baixo acoplamento, alta coesão, padrão expert, keys, um monte de padrões diferentes que são muito importantes, tem tudo lá, depois eu compartilho isso com vocês, então. Depois tu me lembra, Eric, se eu esquecer de fazer isso, tá bom? Vocês estão vendo minha tela já, né? Já. Então, voltando. A gente vai ter agora essas três dependências diferentes e a gente vai percorrer uma aplicação, que é aquela velha aplicação de saudações daquele outro vídeo que eu fiz, vai ser a mesma aplicação. Só que agora a gente vai modificar essa aplicação para colocar. Lembra que a gente colocou as saudações em listas? Em coleções lá, o serviço mantinha uma lista de saudações, né? E a gente não tinha isso armazenado em banco de dados. Agora a gente vai ter, tá? Então, a cara da API é mais ou menos essa, assim, a gente vai ter um get de barra saudações, que é aquela saudação oi, que é bem simples, que era para vocês aprenderem. A gente continua tendo as saudações por hora, o bom dia, boa tarde, boa noite. A gente continua tendo esse post agora de saudações, mas toda essa parte de saudações alternativas, toda essa parte de saudações alternativas, ela agora vai ficar em banco de dados. Então, se vocês lembram daquele exemplo 1 que a gente tinha visto, que a gente tinha lá no serviço uma lista de saudações, agora a gente não tem mais essa lista de saudações, tá? Porque agora a gente vai ter um DAO de saudações, né, um saudações DAO, um Data Object, um repositório de saudações. E o serviço vai pedir a esse repositório que armazene no banco de dados essas saudações alternativas que os usuários forem postando lá quando usar essa API, certo? Então, a gente vai poder fazer um post de saudação, a gente vai poder modificar o nome associado a uma saudação específica, com um certo ID, a gente vai poder ver qual foi a última saudação que a gente inseriu no banco de dados. A gente vai poder recuperar todas as saudações alternativas que a gente já colocou no banco de dados. E no fim, se der tempo, espero que dê, a gente ainda vai ver como é que a gente faz para ter uma saudação alternativa que a gente busca por uma expressão. Sei lá, eu quero todas as saudações que tem a palavra bom, ou a palavra, sei lá, bem, certo? Então, é essa aplicação que a gente vai ver lá no Eclipse, tá? Eu acho que eu vou logo mostrar o Eclipse. Eu já aumentei a fonte aqui do Java no Eclipse, mas eu não sei se é suficiente para vocês conseguirem enxergar bem. Essa classe aqui, isso aqui que está escrito aqui, vocês conseguem enxergar bem? Se aumentar 1 grau, acho que melhora um pouco mais. Aumentar, não, um pouquinho? Ok. Tá bem, mas com esforço.
Não Quem é sei. mais velho como eu tem mais dificuldade. Vamos ver se vai ficar muito feio. Às vezes, quando a gente aumenta muito, Carlos Eduardo, você aí, o que é que acha? é fogo, né, Carlos? E aí, hein? Eu também não sou numa idade tão baixa, mas o óculos ajuda muito, dá para ver, tá? Dá para ver, mas quando melhorar, Não sei se é. Toda vez eu me enrolo em qual é que eu vou editar. Tamo junto aí, viu, Carlos? Eu sou jovem. Tava vendo super bem. perfeito. Deixa eu ver se é essa. É. É, né? Melhorou ou quer que aumente mais? Beleza. Então vamos lá, vou fechar tudo. Quando a gente está desenvolvendo, uma coisa que eu não falei com vocês, a forma como a ordem que a gente usa para desenvolver, né, as classes que a gente precisa desenvolver é muito pessoal, tá? Tem duas abordagens que vocês podem seguir, né? Porque lembra que se a gente voltar aqui para esse padrão aqui, a gente vai ter que desenvolver os DAOs, as entidades, os serviços, os controladores, né? Então, os DAOs é uma coisa que a gente pode deixar mais para o fim, né? Pensando aqui nessa parte aqui, controlador, serviço e entidade, né? Algumas pessoas gostam de fazer um desenvolvimento que é bottom-up, né? E começa pelas entidades. Eu vou começar escrevendo a classe livro, a classe usuário, depois eu vou escrever o serviço que usa isso, depois eu vou escrever os controladores, né? Eu prefiro a abordagem oposta, que é uma abordagem top-down, né? Eu começo escrevendo os controladores, porque para mim, como eu sei qual vai ser a API, é muito mais simples começar pelos controladores e saber exatamente quais são os métodos e os serviços que esses serviços precisam oferecer, e eu só desenvolvo essas classes aqui quando realmente é preciso desenvolver. Quando começa a dar o erro lá da ideia que essa classe não existe, é que eu vou desenvolver ela. Essa é uma abordagem mais top-down, né? Eu começo do mais complexo para o mais simples, mas tem gente que prefere começar das entidades e para os controladores no fim, tá? Isso é pessoal, mas como eu prefiro começar dos controladores, eu vou apresentar o código a partir dos controladores, certo? Mas não, isso não existe um jeito certo de fazer, não. Isso é pessoal de cada programador. Então, vamos ver. Esse exemplo está todo lá no Git. No fim dessa aula tem um link para o Git, tá? Não precisa ninguém ficar copiando nada. Depois vocês baixam, rodam, brincam com isso aí no computador de vocês. Eu vou começar pelo controlador, tá? Tem aqui só o resumo da API, tá? O controlador, ele não vai ter novidade nenhuma, né? Quer dizer, as novidades que ele vai ter são só desses métodos novos que a gente foi adicionando aqui. Mas ele basicamente, ele não foi modificado em nenhum momento, tá? O controlador vai ter vai conhecer o serviço, né? Que é para quem ele delega o que precisa ser feito, e ele vai ter um método para cada recurso lá definido da API, tá? Então, só recapitulando, né, os controladores, eles sempre retornam um objeto do tipo response entity. Quando vocês começarem a estudar mais sobre Spring Boot, vocês vão ver que a professora mentiu. Não é obrigado a ser sempre um response entity, não, tá? Tem outras coisas que pode fazer. Você pode anotar aqui com certas coisas, retornar só uma saudação. Você anota com response body, tem só uma saudação aqui e o negócio vai dar certo. Eu gosto de fazer usando o response entity porque deixa a cargo do programador qual é a resposta que quer retornar, tá? De outras Professora, formas. Oi. a estrutura vai ser sempre a mesma, não é? Dessa aplicação? De ter controladores, serviços, entidades e DAOs. Sim. Essa estrutura, sim, sempre é a mesma. Sempre é a mesma, independente do que é a aplicação. Certo? Ah, beleza. O que fica a cargo da gente para modificar é o seguinte:
O que a gente está vendo até agora é uma aplicação muito simples, né? Saudações e tal, a gente só tem uma tabela no BD, que é a tabela de saudações, mas é óbvio que isso é uma brincadeirinha, só para a gente começar a aprender, né? Quando a gente vai desenvolver uma aplicação real, a gente vai ter muitas tabelas armazenadas, muitos dados diferentes. Até essa do exemplo genérico que eu dei de uma livraria, a gente tem livros, a gente tem usuários, a gente tem cestas de compras que representam as compras, e a gente vai ter muitas outras entidades, provavelmente, se a gente for parar para pensar numa livraria, tá? Então, o que fica aberto para mudança é, na camada de controladores, que controladores eu vou ter? Porque quem define isso é o programador. Eu vou ter um controlador só para livro, cesta de compra, usuário e qualquer outra entidade, vou ter um só. Então, essa é uma decisão que a gente precisa tomar. Geralmente, a gente vai ter muitos controladores, cada um no seu nicho, né? Nesse caso aqui, que eu falei da livraria, provavelmente eu teria um controlador de livros que vai ser responsável por todas as chamadas da API do recurso de livros, outra de compras, outra de usuários, certo? Mas essa definição de quais são os controladores e que recursos da API vão estar em que controladores, isso é o programador, mas a camada controladores vai existir sempre, entendeu? Aí, da mesma forma, para os serviços. Eu posso ter só um serviço, uma God Class enorme, com um monte de método e um serviço só, que conhece todos os DAOs e que vai pedindo a cada um para armazenar lá. Isso é o programador que vai definir quais são os serviços e quais são as responsabilidades de cada serviço da camada de serviços, certo? Entendeu? Alguém falou aí? Então, voltando aqui, né? A gente vai ter os métodos aqui para cada recurso que essa API expõe, e aqui não tem muita novidade, né? Esse método aqui de get nova saudação, para pegar a última saudação, ele tem essa novidade do try catch, que para quem sabe Java não é novidade nenhuma, na verdade, que ele tenta recuperar uma saudação, mas claro que se nenhuma saudação foi escrita ainda, eu não consigo recuperar a última, né? Então, ele vai retornar um not found aqui, se essa exceção no such element existir, certo? E aqui dentro, ele está sempre chamando a gente, dentro de cada método desse, vai ter uma chamada ao serviço, que é o serviço que vai realizar, de fato, as ações que precisam ser realizadas para atender essa requisição. Beleza? Então, eu vou passar do construtor, ou alguém tem alguma dúvida aqui sobre o construtor? Ou controller, foi mal. Sobre o controller? Nada, né? Pronto, então vamos voltar. Do construtor, a gente vai para o serviço, né? Então, por exemplo, serviço. Então, por exemplo, esse construtor aqui, set nova saudação. Cadê? É do post. Oi. Para cada package tem que fazer um controlador, uma entidade, um serviços, não é? Eu tenho que... Não. Você vai ter sempre esses pacotes. Você sempre vai ter o pacote de controladores, o pacote de entidades, ou de modelos, sei lá, depende do nome que você quer colocar. O pacote de serviços, o pacote de DAOs ou repositórios, certo? Você sempre tem esses pacotes. Agora, tem o que tem... DAO, né? Agora, por exemplo, dentro do pacote de controladores, vai ter só um controlador ou vai ter muitos controladores? Você vai ter um controlador para cada recurso ou você vai ter um só? Dentro do serviço, da mesma forma, quantos serviços você tem? Que serviços? Como é que você separa as responsabilidades de cada classe de serviço que está ali dentro daquele pacote? Isso é a cargo do programador decidir,
certo? Ou seja, vai para cada controlador e para cada serviço, a gente vai separar uma ação, não é? No caso. Ou um ou mais, né? Mas, na verdade, para o controlador e para o serviço, a gente pensa mais em termos de recursos. Quando a gente está falando de uma API, né, cada coisinha dessa que tem aqui, ó, V1 API saudações. Isso é um recurso que eu estou expondo, certo? V1 API saudações OR. Isso é outro recurso que eu estou expondo. Cada chamadinha dessa é um recurso que a gente expõe, tá? Tipicamente, cada chamadinha dessa vai causar um ou mais acessos em algum banco de dados dessa aplicação, tá? E aí, aqui é uma aplicação muito simples, mas quando a gente está falando em uma aplicação mais complexa, aqui a gente só tem basicamente saudações, né? Todos os recursos daqui têm a ver com saudações, concorda? Saudações, saudações. Mas imagine que a gente está desenvolvendo uma API que é para, sei lá, nessa época de pandemia, todo mundo está isolado e a gente está fazendo uma API de saudações para os idosos que estão sozinhos em casa, sem poder falar com ninguém, por exemplo, certo? E que essas saudações, quando chegam lá no front-end, na verdade, o front-end vai transformar isso num áudio que o idoso vai ouvir. E que agora, esses idosos que usam essa aplicação, a gente vai ter os usuários dessa aplicação, que também vão ficar em banco, porque os usuários agora podem favoritar saudações, tá? Tem as saudações lá, eu sou um usuário, eu posso dizer quais são as minhas favoritas, e todo dia, quando eu acordo, meu celular me diz uma saudação das minhas favoritas, que foi escolhida randomicamente. Vamos supor que é essa aplicação no final, certo? Quando a gente passa a ter uma aplicação mais real, dificilmente a gente vai ter um único tipo de recurso, né? Tipo aqui, tudo que a gente ia expor da API tem a ver com saudação. Agora, eu tenho os usuários favoritam saudações, tem uma relação entre usuário e saudação, mas eles são recursos totalmente diferentes, certo? Então, fica a cargo do desenvolvedor pensar, eu vou ter um controlador para usuários, eu vou precisar adicionar usuários, eu vou precisar autenticar usuários, eu vou precisar deletar usuários, modificar usuários, tem um monte de recursos, de outras linhas aqui, dessas chamadas aqui, que a gente vai adicionar agora, nessa API, né? Então, fica a cargo do programador. Essas novas chamadas, elas vão ser... quem vai ser responsável por elas? É esse mesmo controlador ou eu vou criar um novo controlador? Em geral, a gente vai criar um novo controlador para o usuário, porque é um outro tipo de recurso diferente, certo? Mas nada impede que você tenha só um e deixe tudo junto aí nesse controlador. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Aí, Beleza. isso também vai acontecer lá no serviço. Agora que eu tenho as saudações e tenho usuários, eu vou ter um serviço específico só para a questão dos usuários, gerência dos usuários, e outro só para a questão da gerência das saudações, ou eu vou ter um servição lá único que vai fazer tudo, tá? Aí, o mais comum é que a gente divide isso e vai ter um controlador para usuário, um controlador para saudações, e lá no serviço da mesma forma, um para usuário e um para saudações, certo? Agora, essa decisão é do programador, né? O que fica fixo eu tenho que ter um ou mais controladores na camada de controle. Mas quantos controladores são? Qual a responsabilidade de cada um? É a gente que é programador da aplicação que define. Eu tenho que ter uma camada de serviços. E os controladores acessam apenas serviços, só conhecem serviços. Quantos serviços eu vou ter? Qual é a responsabilidade de cada serviço que está dentro dessa camada? É a gente que projeta isso, a gente que decide isso como programador, certo? Então, vamos para o serviço, né? O nosso serviço agora, lembrando lá daquela estrutura que a gente já viu, o serviço ele precisa conhecer uma saudação, ou ele precisa conhecer o repositório de saudações, porque agora o serviço, em algumas ocasiões, ele vai precisar acessar esse banco de dados de saudações, né? Então, agora, em vez de a gente ter, como a gente tinha antes, uma lista de saudações, a gente agora conhece
um repositório de saudações, tá? Esse repositório de saudações é de um tipo que eu chamei de saudações repository, fui eu que dei esse nome. E isso é um repositório de saudações que guarda objetos do tipo saudação, né? Objetos não, né? Guarda registros que são representados por objetos do tipo saudação, tá? Lembrando do que a gente conversou de forma mais genérica, essa saudação é o Ezinho, né? Que eu tinha colocado lá quando a gente estava conversando sobre isso de forma mais genérica. E esses objetos de saudação, quando a gente fala em banco de dados relacional, todo registro, toda tabela precisa de uma chave. A chave de uma tabela é aquele atributo que identifica cada registro de forma única. Então, por exemplo, se a gente tiver numa tabela de usuários, o nome do usuário não pode ser chave nunca, porque a gente tem muitos nomes iguais, né? Salvo algumas exceções, que são bem poucas. Mas o CPF, se a gente tiver certeza que todos os usuários dessa aplicação são brasileiros, o CPF poderia ser uma chave para essa tabela. Então, quando a gente define um repositório, a gente sempre indica qual é o tipo de dado que está associado a esse repositório, qual é o tipo da chave primária desse repositório, certo? Mas aqui também não tem novidade, eu estou definindo um objeto aqui, que eu estou chamando de saudações DAO, e esse objeto é desse tipo aqui, saudações repository, porque se é um DAO, ele vai representar o repositório de saudações que eu tenho na minha aplicação, e a gente vai, mais uma vez, usar o AutoWide para dizer para o framework que ele crie esse objeto na hora que ele achar conveniente, tá? Quem cria esse objeto aqui para a gente é o framework, que é o container lá do Spring Boot, certo? E aí, os métodos aqui são métodos normais, né? Um get saudação, que passa um nome, ele vai criar uma nova saudação, e se é aquele que retorna o oi, e vai retornar essa saudação, muito normal. Eu queria ver com vocês esse método aqui, que é o método do nosso arquivo post, né? Esse post aqui, que vai fazer uma escrita no banco de dados, esse aqui, ó. Quando eu faço uma set nova saudação, eu pego essa saudação pelo corpo da requisição HTTP que chegou, porque é o usuário que vai me dizer que saudação é essa, e eu chamo lá do serviço esse método set nova saudação, tá? Esse método set nova saudação é esse aqui, tá? Esse método set nova saudação, ele vai pegar essa saudação que está aqui, ele vai chamar aqui esse saudações DAO e vai chamar o método save. Porque esse saudações DAO é o DAO de saudação, é ele que acessa o banco de dados de saudações. E como a gente comentou antes, né, esses DAOs, eles precisam seguir uma interface padronizada. Quando a gente for ver o DAO especificamente, eu mostro para vocês a interface que a gente está usando, certo? Quem definiu essa interface para a gente, na verdade, foi a JPA, não é a gente que vai definir essa interface padronizada. A gente só vai seguir ela, só vai considerar que é ela que está em uso, certo? Nessa interface tem esse método save, que serve para criar no banco de dados um novo registro naquela tabela indicada. Nesse caso aqui é a tabela de saudações, e eu vou criar um novo registro que vai ter os dados dessa nova saudação que foi recebida lá através da requisição HTTP, certo? Aí, nessa chamada aqui, o que tem aqui no contrato dela é que a gente vai retornar a última saudação que foi, quer dizer, essa própria saudação, né? Eu salvei essa saudação no banco de dados, e eu poderia simplesmente retornar ela própria, mas eu quis fazer diferente aqui, para a gente fazer já outra chamada no DAO, que é esse outro método Find by ID. Então, a gente já está vendo dois métodos que tem nessa interface padronizada dos DAOs, que é o save, para criar um novo registro lá na tabela, e o Find by ID, que é para eu encontrar um registro através do seu ID, né? Como eu disse aqui em cima que o ID desse DAO é um inteiro, então esse método tem que receber um inteiro,
tá? Esse método Find by ID. O inteiro que eu vou passar vai também usar o DAO. Esse outro aqui é outro método que a gente pode usar dessa interface do DAO, que é um método que indica quantos registros já foram cadastrados nessa minha tabela de saudações, né? Qualquer tabela que esse DAO estiver representando, na verdade. Então, o último registro é exatamente o número aqui que eu tenho de DAOs, tá? Nesse caso aqui, a gente está usando essa chave que é inteira, e eu vou mostrar a entidade já para vocês verem como é que esses IDs são construídos. Então, eu estou recuperando isso. Quando eu recupero um método aqui com esse Find by ID, vamos supor que eu inseri 5 saudações, tá? Esquecendo desse resto aqui, esse aqui vai dar certo de todo jeito, que eu estou fazendo com o count. Mas vamos supor que esse inteiro aqui do ID, que eu tivesse passado da minha cabeça. Eu inseri 5 saudações e passei o número 10. E vamos supor que o esquema de chave de saudações a primeira saudação que foi inserida vai ser a chave número 1, a segunda vai ser a chave número 2, a terceira a chave número 3 e assim sucessivamente. Isso é a forma mais simples que a gente tem de fazer isso, na verdade, né? E aí eu passei aqui um ID 10. Esse ID 10 não existe, porque eu só tenho 5 saudações, eu só consigo recuperar do ID 1 ao ID 5, certo? Então, esse método Find by ID, em vez de ele retornar um null, por exemplo, no caso de um ID que eu passei e não existe, ele retorna um objeto que é um optional. Não sei se vocês já tiveram a chance de ver um optional. Um optional em Java é um objeto que é um container de um objeto ou de nulo, tá? Então, um optional de saudação, ele ou vai ter um objeto de saudação dentro, ou vai ter um null. Quando a gente usa optional, aí a gente não precisa mais ter aqueles códigos que a gente tinha antigamente. Acho que isso aqui vai desde Java 8, Java 9, que tem isso. Não sei quem teve a oportunidade já de usar. Que a gente, às vezes, quando recupera alguma coisa de um método, numa situação dessa, que pode vir null, aí a gente, antes de usar o que foi recuperado, a gente tem que testar se é null, né? Aí a gente testa se é null, se for null, aí a gente vai por um certo caminho, se não for null, a gente vai usar aquele objeto de alguma forma na aplicação da gente, né? Aí Java definiu esse optional para evitar que a gente precisa fazer esse tipo de testagem o tempo todo, tá? E aí, quando a gente pega um optional, tem um método que se chama isPresent. Quando esse método retorna verdade, significa que o objeto não é null. E aí a gente pode fazer um get nesse objeto, desse optional. Aí eu faço um get e eu recupero o objeto T que estava lá dentro do optional, certo? E aí, os repositórios em Java trabalham muito com esse optional, por isso que eu achei melhor falar para vocês, porque talvez alguns de vocês mais iniciantes não tenham tido ainda acesso a ele. Então, tem muitos métodos dos repositórios que retornam optional, porque existe muito essa situação de eu tentar recuperar algum registro através de algum campo daquela tabela e esse registro não existir. E aí, em vez dele retornar o objeto, ele sempre retorna um optional do objeto. Porque se aquele registro não existe, aí vai ser esse optional, na verdade, vai estar carregando um null, né? Então, tanto tem esse isPresent, como tem também um snu, eu acho, enfim. Depois vocês olham aqui o get é para recuperar o objeto. Então, eu faço um isPresent. O objeto está lá, eu faço um get, certo? Tem o isEmpty, né? Que é a mesma coisa do isPresent. Enfim. Só para vocês não estranharem, porque a gente tem muito esse tipo de coisa aqui. Ó. Aqui eu peguei pelo ID, mas na verdade eu vou receber um optional, por isso que aqui no fim eu tenho que fazer um get. Aí, quando é que eu vou fazer um get? Ou quando é que eu retorno um optional para o controlador? Isso depende de cada programador. Né? Aqui eu preferi fazer um get porque eu tenho certeza que aqui não vai ser null. Né? Não tem como ser null aqui, porque eu acabei de adicionar
a saudação e eu estou recuperando através desse count, então é impossível ser null aqui, eu resolvi fazer um get. Mas, se eu não tivesse feito esse get, eu teria que retornar aqui para o controlador um optional. E o controlador que teria que lidar com esse optional. Eu prefiro eu lidar aqui com isso. E nas situações que for null, eu já lanço uma exceção para o controlador saber o que precisa retornar de código HTTP, certo? Mas assim, aqui não tem muita novidade também, né? É uma classe normal, usa esse objeto, aí eu quero novidade aqui, na verdade, tudo que foi novidade aqui, além do optional, ó, aqui eu já resolvi mandar um optional, get nova saudação, aí é um optional, porque eu fiz um find by ID e retornei isso. Tudo que foi mais de novidade aqui tem a ver com essa interface do DAO, né, que a gente ainda vai ver qual é, certo? Então, vamos passar agora, antes de ir para o DAO, vamos passar para a saudação, tá? Saudação em si. A saudação em si vai ser um objeto normal, uma classe normal, como qualquer outra, só que agora a gente tem que marcar ela como entity, certo? Tá vendo que ela está marcada com a anotação @entity. Essa é uma anotação nova para a gente, tá? É uma anotação da JPA. Essa anotação vai indicar que essa classe, ela representa registros que vão ser inseridos na tabela de nome saudação. Por default, o nome da tabela vai ser saudação, porque o nome dessa entidade é saudação. Se a gente quiser outro nome, tem umas anotações que a gente pode usar, acho que é @table, enfim, não precisa decorado não, que a gente pode mudar o nome dessa tabela, mas por default, o nome da tabela que guarda objetos do tipo saudação, né, que guarda registros representados por objetos do tipo saudação, vai ser saudação, certo? Então, quando eu coloco esse @entity, eu já sei, eu vou ter uma tabela saudação. Se isso aqui é uma entidade, eu agora tenho que obrigatoriamente ter um ID, que é aquela chave primária, né? Porque toda tabela precisa de uma chave primária. Aqui eu resolvi que o ID seria um inteiro. Então, esse ID, a gente identifica ele através dessa anotação ID. Quando a gente define o atributo, antes do atributo, se a gente colocar a anotação ID, então o Spring Boot já vai saber que esse atributo aqui é a chave primária da tabela saudação, tá? E aqui eu fui um pouco mais além. Eu usei essa anotação, generated value, que é uma anotação também de JPA, certo? E com essa anotação, eu estou deixando a cargo da JPA criar esses IDs, tá? Então, quando eu mando saudações serem inseridas no banco de dados, eu nem mando esse campo ID. Eu mando um objeto sem nada lá no ID, porque, na verdade, quando isso vai ser inserido no BD, é que esse ID vai ser gerado e colocado lá. Essa anotação generated value, ela tem várias configurações que a gente pode fazer para gerar valores diferentes, tá? Lá na aula, eu acho que é improdutivo a gente ficar falando sobre isso agora. O que é importante é que vocês lembrem que ela é usada para gerar para a gente esses IDs automaticamente, tá? Se vocês, quando vocês estiverem mais avançados, vocês podem ler um pouco mais. Eu coloquei até um link bacana sobre ele na própria aula. Vocês podem ler um pouco mais para ver todos os tipos de geração que ele oferece para a gente, certo? E é claro, quem não quiser deixar a cargo da JPA fazer isso, a gente pode gerar também a gente próprio, tá? Não tem problema nenhum. Desde que esses IDs sejam únicos, né? Cada ID desse tem que representar cada registro da tabela de forma única, certo? Então, o resto aqui é uma classe normal, como eu falei, ela não pode herdar de ninguém, ela tem que ter um construtor default, ela tem que ter gets e sets, tá? E ela teria que ter equals também, idealmente, né? Mas vocês estão vendo aqui que eu já esqueci de colocar. Então, vamos adiante. Agora a gente vai para o que interessa, que é o DAO. O DAO eu coloquei num pacote chamado repositórios, e o nosso DAO é esse, pessoal.
é uma interface que a gente marcou como repository, com @repository, certo? Esse @repository, ó, é do Spring Framework, tá vendo? É um estereótipo repository do Spring Framework. E a gente definiu essa interface, a gente deu um nome para ela. O nome dela é Saudações Repository. Essa parte aqui que vem em seguida é uma parte que é tipo default para todos, porque quando a gente define essa interface, a gente sempre tem que dizer que ela está relacionada a um tipo T, que é o tipo de dado que vai ser guardado nesse repositório, e o tipo do ID, que tem que ser um tipo serializável para ser o identificador, para ser a chave, né, primária para ser a chave primária desse repositório. E a gente vai fazer essa interface estender a JPA. A JPA Repository, essa JPA Repository é uma interface também na JPA, definida pela JPA, e aqui a gente define os tipos, tá? Esse T e esse D a gente define aqui. Vai ser esse Saudações Repository, ele na verdade vai ser um JPA Repository do tipo saudação com a chave primária integer, ok? Aqui vocês estão vendo que eu não defini método nenhum. Oi. Nessa parte aí, você está estendendo a interface do JPA, certo? E você está especificando tanto a entidade já como a chave primária. É isso? Isso, é isso. Lá no serviço, quando você instancia lá através do Outwire, é necessário, é obrigatório colocar novamente a entidade e a chave primária ou é opcional? É obrigatório. Tem que colocar aí também, porque, assim, a gente já pode vi testar. utilização. Se não der erro, acho que não é obrigatório não colocar aqui. Ele deu só um warning. Agora, eu acredito que é obrigado seja lá, quando a gente estende, não é isso? Lá, de certeza. Se você não colocar lá, vai dar erro, certo? Uhum. Assim, eu prefiro colocar. Mas, entendeu nada. Mas realmente não deu erro, né? Uhum. Toda vez que Legal. vocês tiverem essas dúvidas, você, claro, pode perguntar, mas se for uma coisa, eu não estou... tá sozinho, trabalhando, faz o teste, bota para rodar. Depois que terminar de fazer a aplicação, bota para rodar com e sem esse negócio aqui, certo? Sei lá, bota para rodar com e sem coisas que vocês estão na dúvida se é obrigatório ou não. Aí vocês vão ver se vai dar certo ou se não vai. Aí vocês estão vendo que eu não coloquei aqui absolutamente nada sobre nenhum método novo. Significa que todos os métodos que a gente vai usar são métodos que já foram definidos nessa interface. E aí a gente precisa ver essa interface. Vamos lá ver essa interface. Acho que eu coloquei o link dela aqui. Serviços. Coloquei aqui. Pronto. Essa interface JPA, ela já é uma interface que já herda de um monte de outras, né? Depois eu acho que vocês podem olhar com calma quais são os métodos que tem aqui nessa interface, tá? Então, ela vai ter métodos do tipo deletar tudo em batch, encontrar todos os elementos que estão na tabela, né? Vocês vão ver que são todos métodos que têm a ver com CRUD, né? Tem a ver com a manipulação de dados em uma coleção de dados, tá? Encontrar todos que têm um certo ID que eu passo por aqui, pegar só um que tem um certo ID, salvar um monte de uma vez, métodos que herdam, encontrar todos, é um monte de find all. O count que a gente usou, o save que a gente já usou, o find by ID, os que a gente mais vai usar, geralmente são os herdados dessa interface CRUD repository, certo? Delete all, delete by ID, find by ID, save, mas tem outras coisas, por exemplo, find all, que é para pegar todos os elementos que estão armazenados na tabela, né, que existe, que vem de outras interfaces, certo? Então, quando a gente definiu essa interface aqui, automaticamente todos esses métodos que a gente acabou de ver, a gente pode chamar em objetos desse tipo, ok?
Aí, qual é a mágica? Qual é a beleza de usar o Spring Data JPA? A beleza é que a gente não precisa implementar essa interface, certo? Então, eu falei para vocês que a implementação dessa interface é a que vai se comunicar diretamente com o sistema de armazenamento para poder recuperar dados e para poder criar novos dados lá, né? Então, toda essa complexidade dessa comunicação é feita por trás das cenas, assim, né? É feita de forma transparente para a gente. A gente não sabe como é feito isso, na verdade, porque é o Spring Boot que vai criar a implementação dessa interface aqui, e na hora aqui de fazer um new desse objeto aqui, é de uma implementação que o Spring Boot lá, o Spring Data JPA criou, e é essa implementação que a gente vai usar, entende? Assim, essa é a grande mágica, a grande beleza de usar o Spring Data JPA. A gente nunca vai precisar escrever nenhuma linha de código que acesse, de fato, o sistema de armazenamento, tá? Deixa eu ver aqui, ver a cara de vocês. Vocês estão com dúvidas até agora? Professor, em quais ocasiões eu vou ter que ter um construtor na classe controller? Como assim um construtor na classe controller? Aqui um construtor de controller? Nenhuma situação, porque você vai deixar esses tipos especiais, né, esses tipos marcados como repository, como service, e o próprio controller, e como controller, você deixa a cargo do framework criar para vocês. Então, o construtor default, como o Java é uma linguagem de alto nível, né, mesmo que a gente olhe aqui, a gente olha assim, o construtor, isso aqui não tem construtor, mas na verdade tem, certo? O construtor default, Java insere para você em todas as classes que você escrever, mesmo que você não crie ele, tá? Quer dizer, Java não vai inserir em todos, né? Quando é uma classe normal, ela só vai inserir se você tiver os outros construtores. Mas assim, aqui existe o construtor default, e é esse construtor que vai ser chamado quando o framework, em algum momento, quiser criar um objeto desse tipo. Certo? Então, assim, provavelmente você nunca vai precisar de um construtor aí, pelo menos em se tratando de Spring Boot. Eu não sei outros frameworks se vai seguir uma lógica parecida com essa, tá? Eu suspeito que sim, porque isso faz parte dessa inversão de controle que os frameworks trazem para a gente, né? Quando a gente tem uma aplicação normal, que a gente desenvolveu sozinho, usando só bibliotecas, a gente que dita o fluxo de execução dessa aplicação, a gente que diz, vai criar um objeto em tal hora, quem é que vai criar objetos, quando os objetos vão ser criados, a gente que controla tudo. Quando a gente está usando um framework, as coisas se invertem. Então, é o framework que controla tudo e chama o código da gente quando precisa, tá? Então, é o framework que vai ditar quando é que vai ser criado cada objeto desse. E é ele que vai criar para a gente, usando esses construtores de default de cada classe dessa. Esse auto-wired é o que está dizendo para a gente, tá dizendo para ele, ó, te vira, é contigo, você que cria isso na hora que achar mais adequado, e eu acho que o ideal é usar isso. A não ser que a gente se transforme em expert de Spring Boot ao ponto de achar que a gente sabe mais e não vai usar o auto-wired, mas nem sei se tem como não usar o auto-wired, na verdade. Então, voltando aqui. Vocês viram que a gente não acrescentou nenhum método aqui, porque para essa aplicação até o momento, aqueles métodos que existiam lá eram suficientes, certo? Aqueles métodos de CRUD genéricos, eles eram suficientes. Mas vamos imaginar que a gente foi solicitado o seguinte: a gente foi solicitado para ter um novo tipo de recurso aqui, né, de chamada nessa API,
que é o V1 API Saudações Alternativa, que recebe uma expressão e que retorna todas as saudações que tem essa expressão nela. Sei lá, a gente pode ter saudação boa tarde, boa noite, você está boa, e um monte de outras. Aí, se essa expressão for boa, eu tenho que recuperar o boa tarde, boa noite e você está boa, certo? A gente viu muito rapidamente aqui a interface. Cadê? Já fechei. A gente viu muito rapidamente a interface de JPA, mas podem acreditar, esse método ele não está aqui, certo? Esse método que eu quero recuperar de um determinado campo, a partir de um determinado campo da tabela, que contém uma determinada expressão, ele não vai estar aqui na interface, tá? Uma coisa muito específica. Então, a gente precisaria adicionar novos métodos aqui, né? A gente precisa adicionar um método que recupera do banco de dados só as saudações que tem nela aquela expressão que eu passar como parâmetro, tá? De entrada desse método. Se eu preciso adicionar algo aí, como é que danado o Spring Boot vai fazer para implementar um negócio que eu que criei novo? Como é que ele vai saber como é que cria isso, tá? Então, para que a gente continue sem precisar implementar nada, eles definiram, a JPA definiu regrinhas que a gente pode seguir para criar novos métodos, certo? Usando certas combinações de nome, tá? Eu acho que vocês não precisam decorar isso. Eu também não tenho isso decorado. Vocês só precisam saber que isso existe. Quer dizer, se eu preciso recuperar dados e eu preciso aqui no DAO um método que não existe na interface padrão do DAO, né, que é essa JPA Repository, eu posso criar novos métodos, mas eu preciso seguir certas regras, certo? Então, tipicamente, a gente vai ter uma palavra que vai indicar tipo uma ação, vai ser um find, por exemplo, search, find, alguma coisa assim. Depois, seguida do nome do atributo que a gente quer usar nessa busca, por exemplo, vai ser um critério que vai ser usado. Separados pela palavra by, tá vendo como é muita regra, né? Então, eu sugiro que vocês não decorem isso, né? Você vai precisar de algo novo, você vai lá na documentação e vai fazendo o seu joguinho de Lego para compor um nome, tá? Aqui na aula, eu até falei isso, acho que eu coloquei aqui, ó, coloquei uma dica aqui. Então, essas regras de nomeação, elas são usadas para a gente definir o que o pessoal chama de métodos derivados, tá? Eu vou derivar um novo método através de regras de nomes que eu vou colocar. Nesse caso aqui, por exemplo, esse método find by nome. Vamos supor que eu tenho vários usuários na minha aplicação, todo usuário tem um nome, e eu quero encontrar todos os usuários que têm um certo nome, né? Então, eu vou fazer um find by nome. Obviamente que um find by nome não vai estar lá na API, na interface padrão de JPA Repository, né? É uma coisa que eu tenho que fazer por fora. Então, eu tenho esse introdutor que é o find, mas eu posso ter read, posso ter count, posso ter outros verbos aqui. Eu tenho esse by, que é o que separa, e eu tenho o critério, que é o que eu quero usar. Eu quero usar aqui para a minha pesquisa, nesse caso, que é o nome. Esse nome aqui, ele tem que ser exatamente o mesmo nome do atributo que tem lá naquela classe de entidade. Então, a classe usuário, que eu estou falando da tabela usuário, então eu tenho uma entidade, um arroba entity de uma classe usuário. Essa classe usuário deve ter um atributo private string nome, né, com N minúsculo, né, obviamente. E aí eu tenho esse atributo nome lá, e aí isso aqui vai dar certo. Porque eu estou
recuperando um usuário a partir de um campo que eu estou nomeando aqui esse campo, e esse campo existe, porque existe esse atributo lá no usuário, que é o que representa os usuários na minha tabela. Pode ficar um pouco complicado aqui para vocês, mas depois, quando vocês começarem a usar, vão ver que é muito simples. Então, a partir de agora, se eu colocar esse método lá na minha interface, eu vou poder recuperar usuários através do nome deles e eu vou continuar sem precisar implementar a minha interface de repositório, certo? Existem muitas formas de combinar para fazer novos métodos, tá? Existe, por exemplo, outras formas que vão limitar o conjunto resposta. Quando é, por exemplo, idade, aqui nesse caso aqui, ele quer os usuários que representam as top 3 idades de todos os usuários. Então, note que isso é uma coisa muito mais complicada de fazer, mas está tudo transparente para a gente, tá? Eu estou seguindo apenas regras, estou usando o meu introdutor, no caso aqui estou usando um limitante chamado top 3, e estou usando o critério de pesquisa que eu quero usar, né? Então, é sempre assim que vai ser. Aqui eu coloquei uns links, tá, de vários exemplos que tem, de novos métodos que a gente pode criar, como é que a gente combina, tá? E a gente vai ver um exemplo aqui no código. Eu até, para ser mais rápido, já fiz, coloquei minha cola aqui. Lembra que a gente agora precisa recuperar as saudações que tem, todas as saudações que tem uma certa expressão nela, não é isso? Aí, o que eu fiz aqui foi usar essas regrinhas, tá? Ó, pode ver, tem um find, vou separar aqui, que é o meu introdutor, porque eu quero buscar coisas lá, eu não quero escrever, eu quero buscar. Geralmente isso vai ser para buscar, tá? É mais difícil. Escrever sempre vai ser um save. O by, que é o meu separador. Aqui, saudação. Porque o nome do meu atributo aqui em saudação é saudação. Então, eu quero fazer um find by saudação. E o nome tem que ser igual, tá? Só o S que vira maiúsculo lá para seguir a padronização de nomes de métodos de Java. Então, by saudação, que isso é um atributo da minha classe saudação, ficou ruim porque eu botei o mesmo nome. E contain é uma palavrinha reservada de lá, que é uma palavrinha que indica que em saudação tem que conter uma certa expressão, que é essa que eu estou passando aqui, certo? Então, quando eu crio um método, defino um método novo, seguindo a regra que é para seguir, eu continuo sem precisar implementar nada, tá? E eu vou simplesmente, aqui no serviço, eu já tinha feito isso, então eu vou só, para ser mais rápido. Aqui no serviço eu tenho um get saudações alternativas que recebe uma expressão. E agora eu vou usar aquele método que a gente acabou de definir, passando essa expressão, tá? No controlador, a gente também vai ter agora, né, esse novo recurso aqui que recupera através de uma expressão. E eu vou pegar todas as saudações alternativas que têm essa expressão, né, e vou chamar aquele método que a gente acabou de criar, certo? E eu continuo sem precisar escrever absolutamente nenhuma implementação de saudações repository. A outra forma que a gente poderia fazer para estender aqui a quantidade de esses métodos que a gente tem aqui é uma forma um pouco mais livre, mas ela requer que a gente saiba SQL. Não é bem SQL, é um PSQL, alguma coisa assim. É a linguagem do Hibernate para se comunicar com o SQL. Então, uma outra forma que a gente podia usar era essa. É usar um @query. Quando a gente usa um @query, quando a gente usa um @query, a gente vai dizer exatamente qual é a query lá no banco de dados
que a gente quer executar lá no banco de dados, para recuperar o que a gente quer recuperar, tá? Então, é claro que com SQL você vai conseguir fazer qualquer pesquisa que você quiser fazer, tá? Só que você precisa saber a linguagem. Então, essa pesquisa aqui, essa query que eu coloquei, select S, from saudação, S, o S ponto saudação, like essa expressão. E aqui eu defino o método com o nome que eu quiser, né? Eu posso definir com o nome que eu quiser aqui esse método, certo? Ele vai continuar retornando a lista de saudação, e eu estou dizendo que o parâmetro dessa pesquisa, dessa query aqui, expressão, esse parâmetro, eu vou colocar, eu quero que ele seja definido através desse parâmetro de entrada aqui, expressão. Então, quando eu faço isso, eu também não preciso implementar nada, essa interface. Quem vai implementar o Spring Boot. E são essas as duas formas que a gente tem de criar novos métodos aqui diferentes, que sejam mais específicos da aplicação da gente, certo? Aqui no serviço eu já tinha feito também. E no controlador também já tinha feito. Eu coloquei a alternativa 2, só para a gente ver, porque eles fazem a mesma coisa, foi mais para vocês verem o que a gente tem aqui, tá? Eu vou botar essa aplicação para rodar. Vai dar uma tela azul. Vai não. Coloquei para rodar essa aplicação. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que a gente pode acessar o banco de dados. Eu esqueci de mostrar para vocês o Application Properties, não foi? Aqui no Application Properties, tá? Vixe, como tá tarde, Jesus. Só isso que eu vou mostrar, e depois vocês fazem o download desse negócio lá do repositório e ficam brincando em casa, certo? Aqui no Application Properties dessa aplicação, ó, eu defino como é que eu acesso esse BD, né? Eu digo que aqui na verdade eu digo que eu quero usar a console desse BD, que é através de /H2, que eu posso atualizar esse BD a qualquer momento, onde ficam os dados, quem é o usuário, qual é a senha, ficou sem senha, certo? Qual é o driver que eu vou usar, tá? E aí, aqui eu estou acessando essa console, e a partir daqui eu consigo ver as minhas tabelas, tá? Então, aqui, a tabela saudação, ela vai ter esses campos aqui, e se eu fizer um select de tudo de saudação, eu vou ver todas as saudações que já estão adicionadas aqui, tá? Isso é uma coisa bacana para quando a gente está fazendo até debugging, para ver, assim, o que é que já tem lá no banco, o que é que não tem, às vezes tem um erro. Às vezes a gente tem erro porque a gente esquece que está com dados persistentes, a gente testa com o negócio, aí modifica a aplicação, quando vai testar de novo, a gente esquece de apagar os dados, porque mudou tudo, aí dá erro. Então, fiquem sempre ligados, assim, como é que está o BD. E esse arquivo do BD, ele vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar... porque está pequeno aqui, mas ele está aqui, ó, dados MVDB. A gente está em tempo de desenvolvimento, vocês podem apagar isso a hora que quiser, a deixar o BD vazio e começar tudo de novo, ok? Então, pessoal, foi mal, a aula foi maior do que eu gostaria. Se vocês têm dúvidas, ou já tiraram, ou ainda tem alguma dúvida, sem dúvidas. O pessoal quer almoçar, eu acho. Eu vou parar de gravar. Professora, Oi. sobre aquele material do Java que a senhora ia enviar, aí a senhora vai mandar quando, assim, mais ou menos? Esse material